Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Tatiane, bom dia, Letícia. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, tá certo? A gente vai tratar da temática do controle concentrado no âmbito dos tribunais. Letícia, eu nem acabei nem perguntando, você já está bem, está melhor? Está tudo em paz agora? Acho que ela vai responder aí no chat. Oi, Tatiane, tá tudo em paz com você? Tudo, tava atrasei porque tava tentando resolver aquele problema da entrega, mas acho que consegui. Ah, tá. Conseguiu dar a entrega, né, ainda? Consegui, mas acredito que tá no correio aqui desde o dia 15 de maio. Acredito, porque essas coisas, às vezes, elas acabam ficando paradas, né? E se você não for atrás, realmente você não localiza, né? E a pessoa fica sem saber, né, Tatiane, também. Eu Le- perguntei, ela não sabe informações, enfim. Letícia, você tá melhorando, né? Graças a Deus. Um pouco cansada, né? Muito cansada. Enfim, mas já tá se recuperando, né, Letícia? Que bom. Pois muita saúde para vocês, gente. Gente, então vamos lá, dar início ao nosso conteúdo de hoje, tá bom? A gente vai tratar sobre o controle concentrado de constitucionalidade, ok, Letícia? Nos estados. Então a gente já fez uma abordagem, vou até compartilhar aqui com vocês. Tá dando para visualizar aí, meninas, Tatiane e Letícia, o slide? Sim, professora. Pronto. Letícia, como eu estava falando, tá bom? A gente já fez, né, já fez toda uma passagem aí pelas ações de controle concentrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá certo? E aí a gente na aula passada abordou a DPF, né, que é aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? A gente fez uma análise, né, Tatiane, da legislação, a Lei 9882/99, tá certo? E aí depois você faz aí uma revisão também, se for o caso mais próximo à nossa última avaliação, a gente pode estar revendo, não é? Ou tirando as dúvidas em relação a algum desses conteúdos. Tá ok, pessoal? Vocês conseguem visualizar aí o slide, Tatiane e Letícia? Sim. Ok. Então, oi, Letícia. Ah, sim, é porque a digitação, né? Tô vendo aqui. Tudo bem. Gente, vamos abordar, né? A gente já havia falado, né, em algumas aulas anteriores, que esse controle concentrado, ele ocorre no nosso sistema, né, no nosso ordenamento jurídico nacional, mas ele ocorre tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, tá certo? E aí hoje a gente vai fazer uma análise sobre esse controle concentrado, como vocês estão vendo aqui, né, no slide, no âmbito dos tribunais de justiça, controle concentrado de constitucionalidade nos estados, certo? Nos TJs, tá? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece ou pode acontecer no Brasil? O que é que vocês acham? Isso tem alguma coisa a ver, pessoal, com aquele princípio federativo, do Pacto Federativo?
Hein, Tatiane, Letícia? Com certeza, né, gente? Aqui a gente tem aqui a incidência do princípio federativo, não é? Que fala para a gente da questão da autonomia dos estados, tá certo? Para estabelecer a ideia da autonormatização, né? A auto-organização, tá certo? E nossos estados que se regem, né? Se administram tendo sobretudo como lei, regulamento maior, as constituições dos estados, né? Se não fosse assim, tá aqui, ó, se falando da nossa Constituição do Estado do Ceará, certo? Inclusive, esse arquivozinho aqui eu já deixei para vocês, na verdade, já deixei em forma digital, né? Aí no material didático, tá? A Constituição do Estado do Ceará, que data de 89, tá? E aí é bem relevante a gente ter esse conhecimento, tá, Tatiane, Letícia, de que, pelo princípio federativo, né, que propõe, que prevê que existe um órgão central, mas que existem também entes descentralizados, né, entidades descentralizadas, tá certo? Existe aí a organização e a autonomia desses estados-membros e também dos municípios. Tá claro? Então, isso convalida, né, Tatiane, Letícia, o que a gente chama aí pelo Pacto Federativo também, do princípio da simetria. Entende? Entenderam aí a questão? Assim, seria que tem que ser parecido com o que acontece no âmbito federal, do STF. Isso, a simetria. Mutatis mutandis, Tatiane, exatamente, né? O que ocorre no âmbito federal, tá certo? Vai poder ocorrer também no âmbito dos estados, claro, respeitando-se, né, resguardando-se as autonomias desses entes federados, né, dos estados-membros, tá certo? E também os comandos da própria Constituição Federal, tá ok, Tatiane? A gente vai já observar isso aí, compreendeu? Sim. Pronto, a gente vai já observar o contexto no qual foi instituído aí esse controle concentrado de constitucionalidade nos estados, tá certo? Originariamente, né, ou originalmente, houve uma previsão aí a partir da emenda 16/65, né, que veio a alterar a Constituição de 46, dizendo aí, tem até naquele livro que você tem aí na tua casa, Tatiane, que é o da professora Natália Massinha. Isso. Aí ela fala assim, ó, determinando, né, a emenda constitucional, naquela época de 65, que a lei poderia estipular um processo de declaração de inconstitucionalidade de lei ou outro ato normativo municipal que estivesse em conflito com a Constituição do Estado. Mas o que é que ocorre? Ocorre que essa emenda 16, né, barra 65, ela disse que seria instituído mediante lei, entendeu? Entenderam, pessoal, aqui? Só que o problema é que essa lei nunca existiu ali naquele período, certo, Tatiane? Letícia? Essa lei, né, regulamentadora, aquele velho problema da omissão normativa. Essa lei regulamentadora aqui desse controle concentrado, e aquele ainda se referia somente a atos municipais, né, não falava nem de leis estaduais, tá certo? Referentes a esse controle em relação à Constituição dos estados, dependia da elaboração de uma lei regulamentadora. Essa lei, naquele período, nunca veio a existir, tá? E na Constituição de 67 não houve previsão semelhante, tá certo? Então, a gente pode concluir, pessoal, que realmente, né, esse controle concentrado de constitucionalidade nos tribunais, ele só veio a ser inaugurado com a nossa ordem constitucional de 88, tá ok? Tatiane, a Letícia está sem microfone, né? Tatiane, você pode pegar aí a Constituição, por gentileza? Posso, só um segundinho que eu vou pegar aqui. Tá, obrigada. Artigo 125.
Pronto, agora estou abrindo, 125. Isso, parágrafo 2º. 125, parágrafo 2º. Aí você vai fazer uma leitura aí, Tatiana, do que diz o legislador constituinte, né? A Constituição Federal, né? Federal, ela permite, né? Ela possibilita que seja realizado esse controle concentrado também no âmbito dos estados. Vamos lá. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimidade para agir a um único órgão. Prontinho, olha aí, gente. Então, a gente já, obrigada, Tatiane. Pela leitura da Tatiane, a gente está verificando que é possível, sim, né? Constituição de 88, ela permitiu, é a lei maior, e aí ela permite que exista esse controle concentrado no âmbito dos tribunais de justiça, certo, Tatiane? E, Letícia, esse controle ele vai se dar no âmbito do TJ, tá ok? Vou colocar aqui, Letícia, no chat. Tem no slide aí, né? Controle concentrado nos estados vai ocorrer, né? Ou seja, de competência de julgamento, né? Vai ocorrer no âmbito dos tribunais de justiça. Ok, Tatiane? Sim, professora. Pronto, aí a gente viu, né, que a aplicabilidade com a Constituição, né, teve a estreia, né, essa aplicabilidade com a Constituição Federal de 88, a Tatiana acabou de ler ali o dispositivo para a gente, o artigo 125, parágrafo 2º, que ele vem a ratificar, né, digamos aí, podemos considerar aqui, ratificar, estão acompanhando aqui no slide, pessoal? Sim. Ou, digamos, consolidar, né? Rapidinho. Consolidar o princípio. A Tatiana tinha falado ontem, a gente tinha falado da simetria. O que pode ocorrer no âmbito da União, né? O que ocorre no âmbito da União pode ocorrer no âmbito dos estados, considerando essa autonomia, né? Considerando essa autonomia dos estados e as atribuições especificamente delimitadas também pela nossa Constituição Federal. Não está querendo subir aqui. Mutatis mutandis, né? Quer dizer, dentro das competências específicas de cada estado, né? Aí, pessoal, a Tatiane leu aí pra gente, né? Que, na verdade, o objeto dessa ADI, né? A gente pode chamar do ADI, a representação de inconstitucionalidade, né? Tatiane, você leu ali como representação de inconstitucionalidade, tá certo? Mas entenda-se uma ADI no âmbito do Estado, tá? Ela tem como objeto o quê? Leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição do Estado. Em face da Constituição do Estado. Qual é o objeto, então, dessa ação ou dessas ações lá no âmbito do Tribunal de Justiça? Leis e atos normativos estaduais. Ou municipais, né? Ou municipais. Isso. Leis ou atos normativos estaduais, né? Ou municipais. Certo? É o objeto aí dessas ações. E aí a competência para julgamento, a gente já falou, né? Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça locais nos estados, tá certo? A gente pode até estar delimitando também essa competência no âmbito do nosso Tribunal de Justiça, e a Tatiana leu ali para a gente que é vedada a legitimação para agir a um único órgão, ou seja, qual é a única condição que a Constituição Federal estabeleceu, Tatiana e Letícia, para que exista esse controle concentrado nos estados? Qual é uma das condições que a Constituição Federal estabeleceu?
Será que se eu dissesse assim, essa ADI no TJ, ela pode ser proposta unicamente pelo Procurador-Geral da Justiça, que no âmbito do Estado, que é o chefe do Ministério Público Estadual, né? No nosso Estado, por exemplo. Estaria resguardando o comando da Constituição Federal, gente? Não, porque diz que é vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Pronto, né? Justamente, esse controle, né? A legitimidade, a legitimação, ela tem que ser ampla, né, Tatiane e Letícia? Então, não pode ser... Agora, se eu tivesse unicamente na Constituição de algum dos nossos estados, né, a previsão de 2 órgãos, tá certo? Ou 2 entidades para ingressarem com essa ADI nos TJs, né, no TJ local, estaria de acordo com a Constituição Federal, tá certo? O que não pode é ser unicamente um único órgão legitimado para agir, ok? Letícia, até aqui? Certo. E aí, Tatiane, a gente vai... Você tem aí, Tatiane, certo, ok, a Constituição do Estado do Ceará? Impressa não, professora. Não, tu pode pegar até Vou pegar aqui. Até no material didático, no AVA da gente. Eu vou abrir aqui, só um minutinho. Ok, obrigada. Tem no AVA. Tem a Constituição e tem o CODOGES também, que é o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. Está terminando de baixar o arquivo. Tranquilo. Letícia, você pode colocar no trabalho, tu pode colocar a decisão e fazer o comentário logo abaixo, entendeu? Da própria decisão. Aí cada um você vai comentando separadamente, tá bom? Tatiane, estamos no artigo 127, 128. Peraí. Gente, cadê o pessoal dessa turma, hein? Que o pessoal não está participando das aulas. É 127? 127, isso, Tatiane. Controle direto de inconstitucionalidade. São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo estadual contestado em face desta Constituição, ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio dessa Constituição. Aí, rapidinho, Tatiane e Letícia, só para deixar claro, certo? Pessoal, pela doutrina, né, Tatiane, e tanto também pela questão desse princípio que a gente viu agora aí, da simetria na federação, acho que ela saiu. É possível que haja aí a instituição, né, pela autonomia estadual, tá certo? Estatal, né? É possível que haja a previsão nas constituições dos estados, tá certo? Tanto da ADO, né, que é da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que acaba sendo, tem um probleminha aí, né, Tatiane? Tanto da ADO, tá? É possível que haja na Constituição dos estados, né, a previsão da ADO, que acaba sendo uma vertente da ADI, né? Porque, na verdade, a ADI é porque existe uma norma que está em desconformidade com a Constituição do Estado, aí, né? Uma lei estadual ou municipal. E existe também a possibilidade da ADO, como a Tatiane leu aí para a gente no caput do artigo 127, né? Já está prevista aí no nosso ordenamento constitucional do Estado do Ceará. Então, é possível essa previsão da ADO, a gente já tinha até falado em aulas passadas, né? Da ADO e da ADC, né?
e, evidentemente, a própria ADI, que a Constituição Federal já permite, no âmbito dos estados. Está claro isso daqui, gente? Aí vocês poderiam perguntar, professora, e a ADPF? A ADPF é possível que ela seja prevista no âmbito dos estados? Gente, segundo o que existe, né, previsto ali na nossa Constituição, no artigo 102, no 102, parágrafo 1º, tá? Seria de exclusividade do Supremo. Então, grande parte da doutrina vai colocar que deveria haver uma mudança à Constituição Federal, uma emenda para que a ADPF, né, fosse permitida no âmbito dos estados. Mas há outros doutrinadores que defendem. Enfim, né? O que é que a gente pode considerar? Que a ADPF já tem um objeto muito amplo, né? Atos do poder público, leis, atos normativos, tá certo? Que estejam violando o preceito fundamental. Então, assim, que já é viável, né? Somente a permanência da ADPF somente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tá claro aqui, Letícia, Tatiane, então a ADPF, até o momento, ela é de exclusividade do STF, certo? Ou seja, não pode acontecer nos tribunais de justiça dos estados, ok? Tatiane? Sim. Pronto. Aí a Tatiane leu para a gente aqui, pessoal, o caput do dispositivo, né? E aí, Tatiane, você poderia continuar isso no partes legítimos para propor a ADI, né? De lei normativa estadual, contestado. Aqui no caput, ele só vai falar do estadual, mas é mais para frente, nos incisos, a gente vai ver que o legislador, né, constituinte do Estado do Ceará, da Assembleia Legislativa, naquela época de 89, ele também tratou da lei municipal, tá certo? Em face desta Constituição ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição. Quem são esses legitimados, Tatiane? Governador do Estado, a mesa da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral da Justiça, o Defensor-Geral da Defensoria Pública, o Prefeito, a mesa da Câmara ou entidade de classe e organização sindical, se tratar de lei ou ato normativo do respectivo município. Isso. Olha aí, no inciso 5º, ele já fala, né, de lei ou ato normativo do município. Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou tratando-se de norma municipal na respectiva Câmara, o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. No caso, é a seccional, né, da OAB e a organização. E a organização sindical ou entidade de classe de âmbito estadual ou intermunicipal. Pode ler os parágrafos? Não, deixa eu só comentar rapidinho aqui, Tatiane. Pronto, pessoal, a gente está vendo aqui que esse rol da nossa Constituição do Estado do Ceará, né, o 127, ele guarda alguma semelhança. Vejam bem, o Estado não está obrigado, certo, a seguir aquele rol do 103 da Constituição Federal. Entenderam, Tatiane e Letícia? Por que ele não está obrigado? Pela autonomia, né, dos Estados-membros, tá certo? E aí, ele muitas vezes vai além, né? Como aqui o Estado do Ceará, ele colocou o Defensor-Geral da Defensoria Pública, no inciso 4º, tá certo? O prefeito, né? Enfim, que não está presente lá no âmbito, para as ações no âmbito do Supremo, certo? O prefeito, quando se tratar, né, de lei ou ato normativo do respectivo município. Tá? E aí, só para contextualizar com vocês, para dizer que, da mesma forma que vai existir aquele requisito da pertinência temática para o Supremo, aqui também no TJ vai existir a doutrina, né, menciona essa situação, e que o governador do Estado, a mesa da Assembleia, Procurador-Geral da Justiça, tá? E a organização sindical, ou entidade de classe de âmbito estadual ou intermunicipal, que seriam aqueles legitimados para os quais, aqui, por exemplo, no âmbito do Estado, né, a gente vai analisar cada Estado, seria necessária a prova da pertinência temática, ou seja, dizer por que, né, que aquele, por exemplo, prefeito está ingressando com essa ADI no TJ, né, a propósito de uma lei municipal, entenderam? Representação aqui do partido político na Assembleia Legislativa,
basta que exista um deputado, né, relativamente à legenda partidária, né, ao partido político. Tá claro, pessoal? Então, é tudo, né, dentro daí das competências, né, específicas para esse âmbito estadual ou municipal, tá certo? Ó, organização sindical ou entidade de classe de âmbito estadual ou intermunicipal. Não é confederação, né? É uma federação aqui que vai atuar no âmbito do estado ou entre os municípios, tá bom? Tá claro, Letícia e Tatiane? Letícia, vou colocar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Essa é a legitimidade no âmbito do estado do Ceará, ou seja, quem pode propor, né, Tatiane e Letícia, a ADI quanto a uma lei ou ato normativo estadual ou municipal que tenha basicamente como parâmetro de confronto, quer dizer, que não esteja de acordo com a Constituição basicamente do Estado membro, tá certo? Basicamente porque, em regra, é esse o parâmetro de controle no âmbito do TJ. A gente já falou desde o início do semestre, lembra? Qual é o parâmetro de controle lá no Supremo, pessoal? Tatiane, Letícia. A Constituição Federal. Federal, lá no Supremo. Aqui nos estados, via de regra, qual é esse parâmetro de controle no âmbito dos estados? A Constituição Estadual. Estadual. Aí eu falei, professora, por que você falou via de regra, né? Via de regra por quê? Porque ali no ano de 2017, tem até um artigozinho que eu vou deixar para vocês depois lá no material, a gente pode tentar espelhar aqui também, certo? O Supremo, em 2017, né, acabou fixando uma tese, até também em sede de repercussão geral, né, de recurso extraordinário, dizendo que a Constituição Federal, né, pode servir de parâmetro para esse controle concentrado também aqui no TJ, né, se as normas da Constituição do Estado, né, forem normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal, entenderam? Por exemplo, normas de instituição de tributos, né, vão ser normas de reprodução obrigatória, né, porque estão previstas lá na Constituição Federal, os estados e municípios devem acatar. Então, essas normas também podem passar pelo crivo, né? O TJ aqui pode analisar à luz da Constituição Federal. Tá claro, pessoal? Isso aí? Já a gente... Tatiane, tá claro? Isso. Aí, Tatiane, você poderia ler aqui os parágrafos? A gente volta para o parâmetro, tá certo? Certo. 127. Parágrafo 1º. Quando o Tribunal de Justiça... quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese de lei ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que se pronunciará sobre a lei ou ato impugnado. Pronto, isso. O PGE aqui, né, ele faz, às vezes, do advogado da União lá no Supremo, né, para fazer a defesa e dar... enfim, se manifestar sobre a lei ou ato normativo impugnado, que é, no caso, uma lei ou ato normativo estadual ou municipal, certo? Vocês devem estar percebendo que é bem semelhante, né? A ritualística, tá? Realmente a gente só não vai ter a possibilidade de um ADPF no âmbito dos estados, né? Parágrafo 2º, Tatiane. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio constitucional, será dada ciência da decisão ao poder competente para a adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo no prazo de 30 dias. Pronto, aqui é a ADO, né? No âmbito do estado do Ceará, existe a previsão da ADI e da ADO, a gente já viu, né? Tá faltando só chegar aqui no parágrafozinho que trata da ADC. Então, a gente tem essas 3 possibilidades, até porque existe tanto esse princípio da simetria, mas existe o caráter dúplice, né, da ADI. A ADI, se ela for julgada, né,
improcedente, o que é que o tribunal vai estar declarando, pessoal? Artigo 24 da Lei 9868/99. Professora, pode repetir, por favor? Se a ADI ela é julgada improcedente, né? Você está pedindo para declarar a inconstitucionalidade, mas ela foi julgada improcedente. Aí o tribunal vai estar declarando o quê? A constitucionalidade. A constitucionalidade. Tem aquele efeito dúplice, né? Que está previsto lá naquele artigo 24 da Lei 98, mesma coisa, né? Então, como tem esse viés dúplice, né? Há possibilidade da propositura, tanto da ADI quanto da ADC. Só que a ADC aqui, que a gente vai ver, diz respeito à lei estadual, né, pessoal? A gente nunca vai ter uma ADI ou uma ADC aqui como objeto de lei federal, entendeu? Tendo como objeto a lei federal, tá certo? O parágrafo 3º, Tatiane. Declarada em ação direta ou incidentalmente, em última instância, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a decisão será comunicada pelo Tribunal à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal para a suspensão da execução, no todo ou em parte, da norma impugnada. Isso. É declarada em ação direta ou incidentalmente, ele quer dizer, incidentalmente seria um controle difuso, e a gente vai falar já, né, em última instância. A decisão será comunicada à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, né? A Assembleia, se for lei estadual, a Câmara Municipal, se for lei municipal, para a suspensão da execução no todo ou em parte da norma impugnada, dependendo se essa inconstitucionalidade for total ou parcial da norma, né, das normas, certo? E o parágrafo 4º, Tatiane? Os legitimados referidos nos incisos 1, 2, 3, 4, 6, parte inicial, 7 e 8, poderão propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face dessa Constituição. Pronto, ó, aqui ele estabeleceu, né, o Constituinte estadual estabeleceu a ADC, que já foi por uma emenda também de 2009, tá? Assim como foi a ADC lá no âmbito do Supremo, né, que foi de 93, aqui foi uma emenda de 2009, de lei ou ato normativo estadual em face desta Constituição, né? E ele retirou aqui da legitimidade o inciso 5º, né, que seria o prefeito, a mesa da Câmara, né, porque eles tratam de lei municipal, né, eles vão propor em relação à lei municipal, tá certo? E o inciso 6º, parte inicial, né, só dizendo respeito, né, aos partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, né, ou seja, que diga respeito à lei estadual, certo? Tá claro, gente? Então, cabe o que no âmbito do Estado do Ceará? Cabe a ADI, cabe a ADO e cabe a ADC de lei ou ato, ADC no caso de lei ou ato estadual. Cabe a ADI de lei ou ato estadual ou municipal, tendo como parâmetro, né, a Constituição do Estado. O 128, só para finalizar mesmo, Tatiane, vamos já ver, né, a questão dos parâmetros, certo? E, enfim, de outras consequências que vieram depois dessa decisão do Supremo de 2017. 128. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, incidentalmente ou em ação direta. Pode ler o parágrafo único? Pronto, aqui, exatamente. Aqui no caput, né, Tatiane, é aquela cláusula de reserva de plenário, não é? Os tribunais de justiça, eles têm que também, pela maioria absoluta de seus membros, né? Por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, a gente tem atualmente na composição do tribunal, quem quiser acessar, vocês podem ir lá no site, né? Bom dia, Hanna, eu nem dei bom dia, perdão. Porque, enfim, a gente estava aí no meio da análise, né, dos artigos. Sim, vocês podem acessar o site lá do TJ e verificar que a gente tem atualmente uma composição de 43, né, desembargadores, tá certo? E aí, pessoal, com essa composição de 43 desembargadores, o que é que pode haver nos tribunais que tem essa composição de mais de 25 membros?
O que é que vocês acham? Bora, gente. É algo que veio com a reforma do judiciário, né? A instituição de quê? Quem lembra? Pode ir aí na Constituição, Tatiane, por gentileza. Posso? É o 93, inciso 11. Reforma do Judiciário, pessoal, de 2004. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Vocês estão vendo que essa lei, que é o Estatuto da Magistratura, né? Inclusive é de competência reservada do STF, certo? Mas aí, enfim, é o Estatuto, né? Ele diz que vai ter que observar na composição dos tribunais, no inciso 11, o seguinte, Tatiane. Nos tribunais, com um número superior de 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial. Só um instantinho, Letícia. Vai, Tatiane, diga. Com no mínimo de 11 e no máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Pronto, tá aí, ó, Tatiana. Aí tava até. A gente tem, né, Letícia? Deixa eu só. Rapidinho aqui, Tatiana. Tá certo, Letícia. Tudo bem, tranquilo, viu? Depois você assiste o restante da aula no vídeo, tá bom? Pois eu aguardo aí o envio, tá certo? Um abraço e melhoras. Tchau, tchau. Sim, Tatiane. A gente estava vendo, né, nos tribunais, a Tatiane leu aqui para a gente, pessoal, com um número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com um mínimo de 11 e um máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Pode haver uma delegação. Hoje mesmo eu estava lá pesquisando, né, no nosso tribunal, órgão especial e tribunal pleno, aqui no TJ, as pautas de julgamento, né, para ver essas ADIs. Deixa eu ver, vou até ver se eu consigo aqui colocar para vocês, tá? Uma última que houve aí e que está sendo questionada, a legitimidade do órgão que propôs esta ADI, tá? Da entidade que propôs essa ADI, certo? Provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição do Tribunal Pleno. Então, aqui, no nosso caso, um Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que a gente já tem 43 desembargadores, né? Pode ser constituído, ok, Tatiane, Hanna, em razão desse, né, deve ser constituído desse dispositivo do artigo 93, inciso 11, esse órgão especial, para ter competências administrativas e delegadas do Tribunal Pleno. É uma maneira de descentralizar mais, né, os trabalhos aí dos tribunais, tá certo? As atividades, né, e atuações. Tá claro, pessoal? Mas voltando aqui, ok, Tatiane? Voltando aqui ao nosso controle concentrado nos TJs, certo, Tatiane e Hanna? Porque ali era mais uma questão de estrutura, né? Organização estrutural, certo? Olha o que a gente tem aqui no slide, Tatiane, o objeto, né? Portanto, são leis ou atos normativos estaduais ou municipais, tá certo? Gente, Tatiane, você tá vendo aqui? Leis ou atos. Competência para julgamento, pessoal. Tô sim, professora. Estava só na cozinha pegando água. Não, tranquilo, fique à vontade. Aqui, ó, competência para julgamento, tribunais de... Competência, tribunais de justiça nos estados... Locais, nos estados, né? Então vai ser do TJ. Por quê? Porque esse controle concentrado, né, nos estados,
a gente vai fazer a defesa, né? Está se propondo a defesa aqui do ordenamento objetivo da nossa Constituição Estadual, né? A defesa dessa lei aqui da Constituição do Estado. Certo, Tatiane? Certo. Agora, se eu perguntasse a vocês, aí daqui o objeto, qual é aqui, Tatiane, por gentileza? Leis ou atos normativos estaduais ou municipais. Pronto, aqui cabe uma indagação. Professora, e as leis federais, elas podem ser objeto desse controle concentrado de constitucionalidade no TJ? O que vocês acham? Pelo que a senhora disse, via de regra, não. Não, né? A lei federal não pode ser objeto de controle concentrado. Agora, ela pode ser, a lei federal, objeto do controle difuso, incidental no TJ, difuso? Sim. Difuso, sim, né? Por quê? Porque ela veio de um caso concreto, né? De uma aplicação a uma situação subjetiva, pessoal do indivíduo, né? É o indivíduo que está entrando com algum mandado de segurança, né? Relativamente à aplicação de alguma lei federal no estado do Ceará, certo? Então, o Tribunal de Justiça, ele pode analisar a lei federal, né? Em relação ao caso concreto, ao controle difuso, certo, Tatiane Hanna? Por isso que a Constituição ali fala, né? Ali se fala também a do Estado em questões incidentais. Mas esse controle aqui é o concentrado, né? Para o controle concentrado, não cabe análise de lei federal, certo, Tatiane Hanna? Somente lei ou ato normativo estadual ou municipal, ok, gente? Aí, qual vai ser o parâmetro de controle, né? As constituições, né, Tatiane, coloquei, via de regra, as constituições estaduais, certo? Então, é a lei do Estado, né? É a lei maior do Estado que está sendo o quê? Confrontada com uma lei que pode se considerar que estaria em desacordo com essa Constituição do Estado, estaria não conforme, né? Não obediente, né? Em não observância, em desconformidade a essa Constituição do Estado, certo? Aí eu falei para vocês há pouco tempo, né? Tatiane, via de regra por quê? Agora, com uma decisão do Supremo de 2017, ali em torno de fevereiro de 2017, né? Que o Supremo disse que o parâmetro também podem ser normas, certo, gente? Da Constituição Federal, desde que essas normas sejam de reprodução obrigatória para os estados. Por exemplo, normas que instituem impostos, né? Normas que trazem a questão dos princípios estruturantes, né? As cláusulas pétreas, os princípios constitucionais sensíveis, né? Então, seriam normas de reprodução obrigatória. O que quer dizer isso? São normas que devem estar presentes nas constituições dos estados. Entenderam o que eu estou dizendo aqui, Tatiane e Hanna, ou não? Agora, vocês poderiam perguntar, professora, devem estar presentes no que diz respeito a estar expressas na Constituição do Estado, né? Não necessariamente. Até se a Constituição do Estado ela for silente, né? O Supremo já entendeu, tá certo? Que seria uma norma de reprodução obrigatória e que ela serve também como um parâmetro para o julgamento de uma lei ou ato normativo estadual ou municipal que esteja contrariando essa norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Tá claro, gente? Tatiane e Hanna, aqui. Por exemplo, eu tenho uma norma da Constituição do Estado Federal que institui que o ICMS é um tributo de competência do Estado. Certo, Tatiane e Hanna? Então, a Constituição do Estado ela tem que reproduzir obrigatoriamente essa norma. Tá? E aí, nesse caso, essa norma de reprodução obrigatória, ela é parâmetro também para o TJ dizer se a lei do Estado, a lei do município, de algum município, está em conformidade com essa diretriz aí, que é tanto da Constituição, né, que deve ser reproduzida na Constituição do Estado, e que é da Constituição Federal. Tá claro, gente? Tatiane e Hanna aqui. Tatiane.
Oi. Tá clara essa ideia da reprodução obrigatória nos estados? Sim. E, por exemplo, pessoal, por ser uma norma de reprodução obrigatória, né, no âmbito dos estados, daqui, ó, que a Tatiane já leu, né, a legitimidade, já passamos por ela, tá? Por ser uma norma de reprodução obrigatória, vai ser possível, por algum dos legitimados, por exemplo, Procurador-Geral de Justiça, né, que a Tatiane leu aqui no 127 da nossa Constituição do Estado, né, Procurador-Geral de Justiça, que vai estar no inciso 3º, né, da nossa Constituição, tá certo? Ele vai poder interpor um recurso extraordinário lá no Supremo, se for o caso, né, e aí o Supremo vai se manifestar para dizer se aquela norma de reprodução obrigatória ela está sendo devidamente, né, respeitada aqui no âmbito do Estado ou do município. Se a lei estadual ou a lei municipal estão realmente obedecendo a essa norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. Certo? E também vai caber esse recurso extraordinário, né, na hipótese do TJ aqui, considerar inconstitucional o próprio parâmetro que é a norma da Constituição Estadual. Quer dizer, o TJ aqui considera que uma lei, um dispositivo, né, um artigo da própria Constituição Estadual, o próprio parâmetro, ele é inconstitucional. Então, é como se a gente tivesse aí um incidente, né? O TJ, ele acaba, de ofício, dizendo que a norma da Constituição do Estado, ela não está de acordo com a Constituição Federal. Então, a gente abriria-se a possibilidade, né? Abrir-se aí a possibilidade de ter a propositura de um recurso extraordinário lá no Supremo, tá? Para avaliar, né, se a própria lei da Constituição Estadual, ela está em desacordo com a Constituição Federal, entenderam? Então, eu tenho duas hipóteses aí, né, em que vai caber ainda uma apreciação pelo STF de um recurso extraordinário, tá? Em relação a norma da Constituição do Estado, que seja considerada a própria norma da Constituição inconstitucional, certo? Ou uma lei ou ato normativo do Estado ou município que esteja descumprindo norma de reprodução obrigatória nos estados. Geralmente, por exemplo, a gente tem as hipóteses de tributação, né? De instituição de tributos. Aí eu poderia perguntar a vocês, e aí, pessoal, porque o Tribunal de Justiça, ele vai ser o órgão soberano, né? Em relação à declaração de constitucionalidade e inconstitucionalidade dessa lei ou ato normativo estadual municipal no âmbito do TJ. Mas quando a gente tem uma situação que ainda pode chegar ao Supremo, nesses casos aí de recurso extraordinário, quem é que vai ser o órgão soberano e vai dar a palavra final? Tatiane e Hanna. Lá no Supremo, é o próprio STF. Entenderam? Tatiane e Hanna, tá clara aqui a ideia? Sim, professor. Repetindo aqui, pessoal, a gente tem a legitimidade, que a Tatiane já falou aqui, ó, parâmetros de controle, né? São as constituições estaduais, via de regra. Agora, o que foi que o Supremo fez? Em 2017, o Supremo fixou uma tese. Posso até fazer uma leitura aqui para vocês desta tese, né? Que foi um recurso extraordinário aí do Rio Grande do Sul, em que o Supremo disse que se houver normas de reprodução obrigatória, né, quer dizer, que os estados têm que reproduzir obrigatoriamente nas constituições estaduais, né, tem que estar contidas, expressa ou implicitamente, tá certo? O Supremo resolveu isso aí em 2017. Essas normas também são parâmetro para esse controle no âmbito do TJ. O TJ pode se utilizar dessas normas de reprodução obrigatória para o controle. A tese foi o seguinte, ó, tribunais de justiça, tem lá no livro da professora Natália, tá certo, Tatiane? Podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados, né? Aqui é a tese fixada pelo Supremo. Essa tese, gente, ela fala em leis municipais, mas não quer dizer
que seja unicamente em relação às leis municipais. As leis estaduais também têm que obedecer a essas normas de reprodução obrigatória. Isso pode ser apreciado no âmbito do TJ, entendam, e ainda pode ter outra apreciação no âmbito do STF, por meio do recurso extraordinário. Tá claro até aqui, Tatiane, Hanna? Sim. Aí a pergunta, outra perguntinha final sobre esse recurso extraordinário é: esse recurso extraordinário, ele vai suscitar efeitos para todos ou só para os interessados naquela lei? O que é que vocês acham? Tatiane, Hanna. Um recurso extraordinário, geralmente, né, a questão do caso concreto, certo? Seriam efeitos interpartes, mas aí o Supremo, né, não tem aquela situação de que ele pode abstrativizar, né, esse recurso extraordinário, né, e às vezes ele vai estabelecer essas teses, né, de repercussão geral que valem para todos. Aqui, o caso, pessoal, em se tratando, a gente está num contexto. Que contexto é esse, Tatiane e Hanna? O que é o controle concentrado? É a mesma coisa do controle difuso ou não? Bora lá. O controle concentrado é aquele que é concentrado num órgão, STF ou TJ. Basicamente, eu não tenho partes, né, formalmente consideradas, né, Tatiane? Eu estou defendendo o quê? O ordenamento jurídico. Seja no âmbito federal, isso, seja no âmbito estadual. Então, é o controle objetivo, né, da lei, da observância da lei em relação à constitucionalidade, certo? Se ela está em conformidade com a Constituição, seja federal ou estadual. Então, como eu estou no âmbito do controle objetivo, esse recurso extraordinário que vem a ser resolvido pelo Supremo, entendeu, Tatiane? Que vai lá do TJ, né, que vai partir lá desse controle concentrado no TJ, que alguns dos legitimados vão propor lá no Supremo. Esse recurso extraordinário vai ter o quê, pessoal? Efeitos gerais, tá? Para todos. Tá claro, gente? Tá claro, Tatiane? Por que ele vai ter efeitos erga omnes? Porque ele está partindo de um incidente aqui no controle concentrado. Certo? Tá claro, Tatiane? Tá sim, professor. Olha o que é que a doutrina diz aqui pra gente. Caso você esteja se perguntando sobre o porquê de o efeito ser contra todos, né, ou para todos, erga omnes, né, esse peculiar recurso extraordinário, eu lhe respondo, né, esse peculiar recurso extraordinário terá sido proposto no curso de um processo objetivo, desprovido de partes em sentido material, né, ou formal, instaurado pela ação direta ADI perante o TJ, tá? Se não há partes em sentido material na origem, na ADI, não há como o RE produzir efeitos somente para as partes. Daí porque ele tem efeitos erga omnes. Entenderam? Entendeu, pessoal? Aqui. Tá claro, Tatiane e Hanna? Por que ele vai ter efeitos? A decisão desse RE que o TJ, Supremo Tribunal, fixar, vai ter efeitos para aquele Estado, para todos. Certo? Ou até efeitos gerais, né? Independente aí da situação que venha a ser julgada pelo Supremo. Efeitos erga omnes, porque ele vem, né, do processo objetivo, ele vem do controle concentrado, ok, Hanna e Tatiane? Até aqui tá ok, pessoal? Tá sim, professora. E lembrando, né, que as normas têm que ser de repetição obrigatória, ou então o TJ declarou inconstitucional a própria Constituição do Estado, algum dispositivo da Constituição do Estado. É nessas hipóteses, né, que pode ir esse recurso extraordinário para o STF, nesses casos do controle concentrado. Podemos dar sequência, gente? Sim. Ótimo. Aí, pessoal, tem outra hipótese, né, quanto à questão do controle concentrado,
aqui no âmbito dos tribunais de justiça e no Supremo ao mesmo tempo. Isso aqui está lá no livro, viu, Tatiane? Ó, dá para vocês verem aí ou precisa aumentar um pouco? Professora, tá ruim de ver, mas eu vou pegar o livro aqui. Tá. Nessa edição minha aqui, esse gráfico vai estar na página, não sei se é a mesma da sua, 1601, certo? Hanna, tá ok até aqui, Hanna? Tá certo. Pronto, achei aqui. Aqui na minha tá na 1601, eu não sei se a tua vai mudar Não, por conta da edição. a minha é 1406. Às vezes muda um pouco aí a formatação, né? Pronto, gente, o que é que acontece, ó? Pode haver, né? Vocês estão vendo, o que é que vai tramitar no âmbito do TJ, né? Um ADI. Essa ADI, ela vai ter, né? Pode ter como objeto uma lei ou ato normativo estadual. Concordam comigo lá no TJ? Estadual ou municipal. Concordam, gente? Sim. Pronto, se ela tem como objeto uma lei estadual, né? Pode haver também no âmbito do Supremo uma ADI tramitando, tendo como objeto essa mesma lei estadual. Tá claro, Tatiane e Hanna? A mesma lei estadual, ó, ela pode tramitar simultaneamente, tanto no TJ como no STF, no âmbito estadual e no âmbito federal, ok? Ok. Se o STF julga essa ADI procedente, ele está dizendo que a norma ela é o quê? Inconstitucional. O que é que vai ocorrer então com a ADI? E aí a ADI lá do TJ ela vai ficar suspensa, né? Quando há essa simultaneidade aí de ações tramitando no STF e no TJ, né, sobre a mesma lei estadual, a ADI no TJ ela vai ficar suspensa, é uma causa especial de suspensão desse processo aqui no TJ. Vai ficar aguardando o julgamento do Supremo. Aí, se o Supremo disse, Tatiane e Hanna, né? Tá dando para ver aí o slide, gente? Se o Supremo declarou procedente a ação, né? Ele está dizendo que a lei é o quê? Do Estado? Inconstitucional. Então, o que é que vai acontecer com essa ADI lá do TJ? Aqui, Tatiane. Vai ser extinta. Tem julgamento de mérito. Isso, porque vai preponderar a decisão do STF, né? A norma lá no Supremo foi declarada inconstitucional. Quando a norma lá no Supremo é declarada inconstitucional, esses efeitos vinculam a todos os tribunais, né? Erga omnes e para todos, certo? Então, aquela ADI lá no TJ, ela perdeu o objeto, ok? Ok até aqui, pessoal? Ok. E quando o Supremo, gente, julgar a ADI improcedente, ele está declarando que a norma é o quê? O efeito dúplice. Constitucional, certo? A lei do Estado. Entenderam? Constitucional, certo? Então, o que é que pode acontecer? A ação lá no TJ, ela pode continuar. O TJ pode até dizer que essa lei estadual, né, que o Supremo declarou constitucional, diante do ordenamento jurídico do Estado, o TJ ele pode até dizer, né, julgar que a lei estadual ela é inconstitucional, mas tendo como parâmetro o quê? Tatiane e Hanna? A Constituição Estadual. Isso, tendo como parâmetro a Constituição Estadual. Agora, se essa norma que o Supremo julgou constitucional, ela for norma de reprodução obrigatória, aí o TJ fica vinculado, né, à decisão do Supremo dizendo que a norma é constitucional, entenderam? Então, o que vai interessar, né, quando chega esse controle lá no STF, é se a norma
aqui a norma, enfim, ela é de reprodução obrigatória, uma lei tributária, por exemplo, a instituição de um tributo, né, pela Constituição Federal, que deva ser de reprodução obrigatória pela Constituição do Estado, o Supremo, se o Supremo disse que a lei é constitucional, certo? Por ser norma de reprodução obrigatória, então o Estado tem que acatar. O Estado fica vinculado, certo? O TJ fica vinculado, tá claro, gente, até aqui? Vocês estão vendo que a manifestação do Supremo sobre normas de reprodução obrigatória, né, para os estados, ela vai vincular, ó. O TJ fica vinculado à decisão do STF. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem, gente? Tatiana? Tudo bem. Mexe um pouco, né, aqui com essas questões dos parâmetros, tá certo, pessoal? Com esse controle concentrado, né, no âmbito tanto do Supremo quanto do TJ, com a questão do recurso extraordinário, que nesse ínterim, nesse contexto, ele vai adquirir um caráter, uma natureza objetiva, né? Se chegar esse recurso extraordinário lá no Supremo, esses efeitos serão erga omnes lá para o Estado, né, sobretudo, tá? Então, assim, é bem relevante que vocês possam fazer esse estudo também depois pela doutrina, né? Mas, basicamente, é isso que a gente considerou na aula de hoje, tá certo, Tatiana e Hanna? E a gente pode estar apresentando aí nas próximas aulas também algumas questões, né, para ficar mais prático, tá certo? Algumas questões sobre essa temática aí do controle concentrado nos estados, tá ok, pessoal? Tatiana e Hanna? Sim, professora. E aí a gente vai apresentar também na próxima aula um texto, um artigo, né, que saiu ali também por volta de 2017, depois dessa decisão que é considerada paradigmática do Supremo em relação às normas de reprodução obrigatória, tá bom? Um artigozinho que eu vou deixar para vocês no material didático, a gente vê na próxima aula, tá certo? E também, pessoal, e algumas questões, né, se for o caso, a gente já vai entrar no controle de convencionalidade das leis e atos normativos, certo? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre esse tema, Tatiana e Hanna? Controle de convencionalidade? Sim. A gente já chegou até a mencionar, né, a história dos tratados e das convenções internacionais, tá certo? E aí, pessoal, essa é a nossa última temática do semestre, né? O nosso último assunto do semestre, tá bom? Para a gente ir debatendo até as nossas aulas finais e fazer uma possível aí aula de revisão antes da nossa última avaliação, tá ok? Sobre esse controle de constitucionalidade concentrado nos TJs, tá tudo claro para vocês, Tatiane, Hanna, alguma dúvida? É muito importante a gente lembrar que existe essa vinculação, né? Se for normas de reprodução obrigatória, o Tribunal de Justiça vai estar vinculado. Então, a Constituição do Estado, se ela não vem a prever, ou normas remissivas, enfim, né? Se ela não vem a prever a Constituição do Estado expressamente, mesmo que sejam consideradas normas de reprodução obrigatória, se não existe expressamente na Constituição do Estado, né? Isso aí vai ser um parâmetro de controle que é considerado também na Constituição Federal para o TJ, certo? Lembrando que a norma federal, né, a lei federal, só vai ser alvo de controle no TJ para o controle difuso, ok, Tatiana e Hanna? A lei federal, certo? Certo. Basicamente isso, pessoal, para a nossa aula de hoje, tá ok? Vou fazer aqui a chamada de vocês, a frequência. Só atualizar aqui o Unifo Online. E falar para vocês também que na nossa avaliação da AV3, a gente vai abordar somente o conteúdo da unidade 3, certo? Tatiana e Hanna, controle. Enfim, que já é bastante amplo, né, pessoal? E vai ser de novo pelo Provapar, professora? Tatiane, que estava perguntando? Isso. Tatiane, ainda estão resolvendo aqui no âmbito da coordenação, tá certo? Aí eu aviso para vocês nas próximas aulas, pode ser? Pode ser.
Tá bom? Obrigada. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Então, hoje a gente está... A Aline, só temos a Hanna, né, Hanna? A Letícia estava aí também, não é isso, pessoal? Isso, depois vão até mais cedo. A Letícia, o que é que houve com a Sara Jéssica, que ela não está vindo? A Tatiane. Pois, gente, é isso, tá bom? Desejo para vocês um ótimo final de semana, tá? Tatiane, Hanna, muita saúde para vocês, a família de vocês, tá ok? E os cuidados de sempre, né? Para a gente evitar, enfim, qualquer prejuízo à nossa saúde, tá ok, pessoal? E bons estudos, contem comigo, tá bom? Obrigada, bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau, Hanna. Tchau, Tatiane, tudo de bom. Esse Google Meet tá lento aqui. Onde é que o